Mas o que é realmente karma? Você sabe, Cláudia? Olha, Ione, quem vai explicar é a esotérica Cássia Faria, que mais uma vez está no Mulheres, mas que nós precisamos concluir alguns karmas, omissões inacabadas em outras vidas, nós já sabemos que sim, né? Isso para que cada ser humano possa atingir a sua evolução. Mas é a Cássia quem explica melhor pra gente. Todo mundo tem um karma na vida, Cássia? Boa tarde, Claudete. Todos nós temos, porque com certeza essa não é a nossa primeira encarnação, tá? Ou a nossa primeira reencarnação. Então sempre que você... Mas uma vez tem que ser a primeira. Quem me garante que não seja a primeira minha, por exemplo? Difícil, né? Já que o nosso planeta, nosso sistema já existe há tantos milhares de anos. Isso determina que todos já tiveram uma passagem ou mais. Exatamente. Agora, sempre tem um começo. Isso a gente pode falar em programas mais futuros, como é que começou esse processo todo, tá? Tá certo. Bom, cada um tem o seu karma, é isso? Isso, cada um tem um karma. De repente a pessoa tem um determinado problema na vida, ela olha e acha aquilo injusto. Ela fala, por que isso está acontecendo comigo em determinadas situações? Lembra que no programa anterior nós vimos a respeito do triângulo amoroso, né? Então a pessoa falou assim, então sempre o que eu tiro de uma pessoa, essa pessoa depois pode tirar de mim? É mais ou menos assim que funciona. Isso seria a lei do karma? Existe a lei do karma? É uma lei universal, porque você tem a lei dos homens, você tem as leis universais que são essa lei do karma, do dharma e do livre-arbítrio. Toda vez que você aplica o livre-arbítrio, quer dizer, eu quero uma determinada coisa, mas aquilo é de outra pessoa, eu estou praticando a lei do livre-arbítrio, mas eu também estou fazendo a lei do karma, a lei da causa que vai ter um efeito. E dependendo de como vai ser essa ação, vai haver a reação. E tem pessoas que perguntam, mas e por que eu tenho que responder nessa vida por uma coisa que eu não me lembro que eu fiz em outra vida? Mas assim ficaria fácil, assim nós não evoluiríamos e você também não responderia hoje pelo que fez na infância, pelo que fez na adolescência. E já a coisa que você não falou em assim. infância, as crianças estão sujeitas a isso então? Desde que você volta, vamos colocar assim, que você reinicia uma vida, você está sujeito à lei do karma. Sim. Veja bem, Claudete, a morte, ela não melhora nem piora ninguém. Toda vez que você morre, você passa desse plano para o outro, você tem a chance de evoluir. A mesma chance que está sendo dada para você aqui na matéria, você tem no plano do espírito. A lei do livre-arbítrio, ela vai funcionar lá também. Se você quiser evoluir como ser humano, você evolui. Se você não quiser, você não evolui, nem como ser humano, nem como ser espiritual. Mas nem todos têm consciência disso, não é? Quando você está aqui na matéria, não. Apesar que a gente tem uma sintonia fina, mas a gente não capta isso. Mas no plano astral você tem sim. As pessoas que vão tentar o tempo todo fazer com que você evolua. Mas se não houvesse a lei do karma, se houvesse sempre a evolução, se as pessoas optassem por evoluir, não nasceria mais bandido, sei lá, entendeu? Estuprador, assassino, teria só gente boa. E não é assim. Quer dizer, a morte não piora e nem melhora ninguém. É você que tem que querer evoluir. Ficando por esse lado, às vezes acontecem coisas tristes demais com crianças e você se pega pensando, mas nossa, uma criança, por que morreu de uma maneira, né, como essa? Por que acontecem coisas tão ruins com pessoas que, como normalmente são as crianças, puras, ingênuas, né? Parece mais sensíveis. Então isso seria um pagamento de uma outra vida? Esse é um lado emocional da gente ver a coisa, né? Porque você acha que é a criança, mas é um modo de você... Estaria livre, né, de coisas ruins. Mas é um modo de você ver até um Deus justo. Por que que uns nascem assim? Por que que outros nascem dessa outra maneira? Por que outros têm esses problemas? E por que outros têm vidas tão mais fáceis? Entendeu? Isso tudo é um patamar de evolução. Até como a pessoa morre aqui nessa vida, de repente fala assim, mas a pessoa nasceu e viveu tão pouco, morreu. Por quê? O karma dela era pouco? É isso mesmo, de repente ela veio, vive pouco. E normalmente as pessoas que vêm e morrem muito cedo, Claudete, essas pessoas ela têm uma missão especial aqui nessa vida. Normalmente são crianças ou adolescentes ou jovens que morrem afetados na cabeça, como a gente teve nesse último caso do menino que virou uma comoção nacional. Sempre a pessoa morre através da cabeça e aquilo vai gerar uma comoção nacional ou até internacional. Essa criança ou esse adolescente, ele vai provocar, ou esse ser especial, ele provoca uma reação que é kármico também, em tudo. Isso Mas tudo provando o que com isso? Provando que o ser humano tem que mudar. Que tem leis universais que são mais fortes do que as nossas leis aqui do nosso mundo. E por que dizem que aqui se faz, aqui se paga? E é assim, essa é a lei do karma, essa é a lei da... Não é bem aqui, você tem todo um outro plano para trabalhar. Só que aqui pega pesado, por quê? Porque aqui eu vejo o copo, eu vejo a água, eu sinto a dor, eu tenho uma matéria. O nosso corpo é a nossa prisão, entendeu?
até dependendo de como eu ajo em relação ao meu próprio físico, eu recebo essa cobrança. Assim como na própria natureza. O homem vai lá, ele agride a natureza e a gente também está respondendo hoje por isso. Além do nosso karma individual, nós temos o karma coletivo. Mas mesmo assim, Cássia, apesar de tantos conhecimentos, até né, algumas tentativas de comprovações, muitas pessoas não acreditam na vida após a morte. Isso também, e não adianta querer colocar isso na cabeça das pessoas quando elas não acreditam. Mas o cético, principalmente aquele que não tem a mente aberta, eu acho que hoje já é difícil. As pessoas já sentem que tem alguma coisa a mais do que tudo isso, tá? Mas mesmo o cético, no fundo, ele acaba sendo uma pessoa com medo. Ele coloca o ceticismo para não... O meu mundo é esse que eu vivo e é só isso que existe. Se você chega a comprovar ou colocá-lo, ou testá-lo numa regressão, ele não quer saber do que teve no passado. Mas isso nada mais é do que simplesmente o medo que é normal.